Olá, meu nome é Marina e eu vou falar com vocês aqui durante esses 3 dias a respeito do tema guerra cultural. Afinal, o que é a guerra cultural? Muitos de vocês podem se perguntar, podem ter ouvido falar já desse termo ou não. Então, o meu desafio vai ser falar disso aqui durante esse tempo com vocês, tentando explicar um pouco daquilo que eu mesma pude estudar um pouco a respeito e entendi para então poder repassar essas informações para vocês e contribuir um pouco com aquilo que temos vivido nestes últimos dias, tá? Então, em primeiro lugar, se nós pensarmos nesses dois termos, guerra cultural, nós pensaremos no seguinte, o que é guerra, né? Guerra, nós tivemos aí durante o século XX, né, 2 grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e nós temos então uma ideia de que numa guerra existem soldados, existem armas, existem lutas, existem batalhas, enfim, vários elementos que nos remetem a esse ambiente de guerra, onde existe principalmente também 2 povos que se veem como inimigos e por isso guerreiam entre si. A cultura, a parte cultural, o termo cultural, se eu perguntar o que é cultura, muitos de nós poderemos pensar cultura é música, cultura é arte, cultura são livros, ou cultura são o conjunto de hábitos, né, o conjunto de hábitos de determinados povos, né, países, tribos, comunidades, enfim. Nós podemos pensar nesses termos. Agora, quando nós associamos o termo guerra ao termo cultura, aparentemente parece que isso nos remete a, por exemplo, como se um país de determinada cultura quisesse impor a sua cultura para outro país. Talvez seja isso que vem aí à nossa mente ou o nosso pensamento a respeito disso. Porém, assim, eu acho que é importante a gente entender, principalmente como cristãos, que sim, nós estamos inseridos em uma cultura. E sim, existe a cultura do mundo que quer, de alguma maneira, ir contra a cultura do reino de Deus, que é aquilo ao qual nós acreditamos e temos a plena certeza de que é exatamente isso que nós queremos para a nossa vida, para a nossa família, enfim. Então, quando nós pensamos nesse termo guerra cultural, quando nós nos remetemos a esse termo guerra cultural, eu quero que vocês tenham a ideia de que nós estamos também falando a respeito de uma guerra espiritual, uma guerra que se dá primeiro nas esferas celestiais e isso reflete no nosso dia a dia, nos nossos hábitos e naquilo que nós também vamos viver aqui no nosso mundo material. Existe sim essa questão de que uma nova cultura quer se impor às outras culturas, né? Uma nova cultura, digamos assim, mundial, quer sim se impor a outras culturas de outros países, descaracterizando esses povos, né? Introduzindo uma espécie de padronização mundial, para que os seres humanos de todos os países passem a ter os mesmos hábitos, desejem as mesmas coisas, corram atrás dos mesmos objetivos, tá? Então eu quero que vocês pensem, além dessa questão de uma guerra que existe na cultura em si, né, como eu disse, para que haja uma cultura que se sobrepõe a outra cultura, eu gostaria também que vocês pensassem nessa perspectiva de algo mais amplo, que é uma guerra espiritual, né? É importante que a gente entenda o seguinte, nós, como cristãos, acreditamos que fomos concebidos dentro de uma cultura, podemos dizer assim, que nasce da vida gerada pelo amor, o amor de Deus, né? Então, Deus, em seu grande amor, pensou e sonhou com as nossas vidas e então trouxe cada um de nós por meio
deste amor espontâneo, deste amor doador, né? Então, nós nascemos, nós fomos concebidos dentro dessa cultura. Só que, infelizmente, uma outra cultura oposta a esse amor, oposta a toda essa vida, entrou no mundo pela brecha da desobediência adâmica, lá no Jardim do Éden. A partir da queda do homem, até hoje é travada uma guerra interior em cada um de nós, porque nos vemos divididos, né? E parte de batalhas diárias para voltar ao que realmente dá sentido à nossa vida. Então, desde o momento em que Adão e Eva comeram do fruto, esta guerra passou a ser, ela começou em cada um de nós, né? Desde lá os nossos pais, né? Adão e Eva. E hoje isso se perpetua, isso permanece, porque nós não fomos gerados para o pecado, nós não fomos gerados para a desobediência e para o distanciamento com Deus. Na realidade, nós fomos gerados para estar junto dele, para ter um relacionamento com ele e, enfim, desfrutarmos plenamente desse amor. Então, em cada um de nós existe essa busca, existe essa guerra, porque existe essa busca. Porque enquanto homens somos pecadores, temos a tendência ao pecado, porém nós sabemos lá no fundo que há algo maior do que isto, que há algo melhor que nos espera e que nos aguarda. Então, é como se nós, de alguma maneira, corrêssemos atrás disso e tentássemos buscar em alguma coisa, em algo, preencher esta necessidade que cada um de nós carrega em toda a nossa essência. Então, assim, ainda que nós sejamos parte de uma cultura que nos cerca, né? Por exemplo, nós vivemos aqui no Brasil, somos brasileiros, gostamos de feijoada, gostamos de jogar futebol ou assistir partidas de futebol, enfim, existem coisas que nos caracterizam como brasileiros. Diferente, por exemplo, dos japoneses, que têm outros hábitos de vida, e se a gente for falar, por exemplo, da alimentação, eles têm uma alimentação muito diferente da nossa. Por exemplo, eles preferem comer peixe cru, enquanto que nós brasileiros preferimos um churrasco, uma picanha, né? Então, só para que a gente pense a respeito dessas diferenças de cultura que existem entre os povos, né? Então, ainda que nós sejamos parte de uma cultura que está aqui, que nos cerca, porque nascemos no Brasil, enfim, existe algo mais profundo que nos faz sentir que nós, na verdade, não pertencemos a este mundo temporário, mas somos parte de algo muito maior. Então, nós entendemos que, apesar de sermos, como brasileiros, diferente dos japoneses, nós temos algo em comum com os japoneses, porque nós somos humanos, somos todos humanos, e lá no fundo sabemos que fazemos parte de algo maior, porque fomos concebidos e gerados com este propósito, né? Agora eu queria também abordar com vocês uma questão a respeito de uma noção da cultura, falando ainda desse termo da cultura, né? Focando mais nisso agora, como cultivo, né? Se nós pensarmos na cultura, nós podemos pensar como um conjunto de hábitos de determinado país, de determinado grupo de pessoas e tal, mas eu gostaria que nós pensássemos agora na cultura como uma noção de cultivo, né? Ao olharmos a definição que o dicionário nos dá a respeito da palavra cultura, nós veremos que é possível dizer que cultura também é cultivar algo. Ou seja, na agricultura são cultivados alimentos que servem para nutrir o nosso corpo, né? Os produtos, os alimentos agrícolas, né? E toda a parte de alimentação e legumes e vegetais, ou seja, na agricultura são cultivados alimentos que são para nutrir realmente o nosso organismo. E o aspecto de cultivo da cultura também pode ser perfeitamente adaptado àquilo que cultivamos ao longo da vida dentro do nosso interior, porque nós possuímos uma alma. E, de certa maneira, além de nós nutrirmos o nosso corpo com os alimentos que comemos, nós também nutrimos a nossa alma a partir daquilo que nós temos contato, a partir daquilo que nós lemos, a partir daquilo que escutamos, que assistimos.
enfim, que gastamos de alguma maneira o nosso tempo. Então tudo isso também vai enchendo a nossa alma de algo, seja esse algo uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, dependendo daquilo que os nossos olhos veem, dependendo daquilo que os nossos ouvidos captam, tudo aquilo vai entrando dentro de nós e vai sendo armazenado também e vai nutrindo ou desnutrindo a nossa alma, a depender daquilo que estamos expostos, né? Se eu alimento o meu corpo com porcarias, uma hora ou outra ele vai sofrer as consequências de uma má alimentação e vai adoecer. Da mesma maneira, a depender ao que exponho os meus olhos, ouvidos e coração, isso também vai alimentando, me alimentando de algo, né? Portanto, escolher aquilo com que eu vou perder tempo no dia a dia pode determinar o resultado do meu cultivo, né? Então, nós temos escolhas que fazemos no nosso dia a dia, nós escolhemos do que alimentar o nosso corpo e também do que alimentar a nossa alma. Se nós simplesmente nos abandonarmos e consumirmos qualquer coisa que chegue sem nenhuma seleção, sem nenhum critério, a gente não pode se enganar. De qualquer maneira, a nossa alma está sendo alimentada de algo. E é isso que nós, como cristãos, precisamos estar atentos e vigilantes. Bom, acontece que em tudo isso, a queda é o nosso destino certo após o pecado, né? Então, a partir da queda, nós dizemos até assim, a queda do homem, né? Então, quando Adão pecou, a humanidade, ela caiu naquele momento, né? Ela caiu porque houve uma desobediência. Então, a nossa tendência pela lei da gravidade, né, e por tudo o que aconteceu ali no contexto do Jardim do Éden, é sempre cair, né? Nós temos a tendência a fazer aquilo que é mal, a fazer aquilo que é errado. Se nós abandonarmos o nosso corpo, a nossa alma nisso, nós sempre vamos cair, cada vez mais. Então, existe, para que a gente saia dessa situação de queda, é preciso haver um esforço, nós precisamos elevar os nossos olhos, nós precisamos elevar a nossa mente, os nossos pensamentos para o alto, para onde está Deus, para que então haja possibilidade de salvação. Porque se a gente não fizer isso, a tendência é que cresça muito mato, né, muita erva daninha e tudo vai morrendo aos poucos dentro de nós, porque não houve esse esforço, não houve esta ascensão até a Deus, né? Para nós cultivarmos a nossa alma, né, o nosso espírito, é preciso contar com a graça da chuva de Deus, vamos dizer assim, nós precisamos contar também com o auxílio de Deus. Nós, por nós mesmos, pelas nossas... mesmo que a gente escolha as situações boas, né, aquilo ao qual os nossos olhos vão ser expostos, nós não contarmos com a graça de Deus também, nos ajudando no nosso dia a dia, nos enchendo de força, de ânimo, de coragem, nós também não conseguiremos, porque somos humanos e não temos força em nós mesmos para vencer o pecado. Porém, Deus, com a sua graça, manda essa chuva e aí nós temos então possibilidade de uma vida diferente, né? De uma outra alternativa que não a morte. Mas também é preciso arregaçar as mangas e trabalhar. Então é muito importante que a gente entenda que para que haja esse cultivo também dentro da nossa alma e no nosso interior, para que hajam frutos bons, né? Para que coisas boas aconteçam na perspectiva do reino de Deus, né? É necessário que a gente conte com a graça de Deus, mas também trabalhe e também que a gente faça também as nossas escolhas. É necessário que a gente faça boas escolhas. Bom, sendo assim, pensando nesses dois aspectos de cultura, né? A cultura do mundo e a cultura do reino de Deus. Então nós temos aí a cultura do mundo. A cultura do mundo é tudo aquilo que nos cerca e que está muito fácil para nós. Nós temos fácil acesso a essa cultura, ela está o tempo todo diante de nós, ela está escancarada, seja por meio da mídia, seja por meio dos próprios familiares, né? Nós estamos o tempo todo sendo expostos a esses hábitos que fazem parte do mundo, que fazem parte da cultura do mundo, né? Isto, se nós estamos no mundo, nós estamos absorvendo isso o tempo todo. E existe também a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus também tem os seus próprios princípios, tem as suas regras, assim como a cultura do mundo tem a sua lógica.
e tem também os seus valores, enfim, tudo aquilo que a cultura do mundo valoriza. A cultura do reino de Deus também tem todo assim o seu formato, tem tudo aquilo, a forma como ela funciona, a forma como as coisas acontecem dentro dessa cultura. Se nós lermos o Evangelho de Mateus nos capítulos 5, 6 e 7, nós veremos que ali estão os princípios que regem o reino de Deus. Então, se nós temos alguma dúvida de como é que funciona, ali Jesus está explicando no famoso Sermão do Monte, né? Toda a lógica, como é que funciona a economia do reino de Deus, né? Tudo aquilo que é coerente, né, com as coisas de Deus. Então Jesus ele nos ensinou didaticamente por meio, principalmente, claro que em toda a Bíblia a gente vai encontrar como é que Deus age, como é que Deus faz, como é que Deus pensa, mas principalmente nesses capítulos de Mateus nós vamos ver assim claramente Jesus expondo isso para nós e nos ensinando a olharmos para essa perspectiva do reino de Deus e a nos adequarmos, né, e a desejarmos que o nosso coração se adeque a esta vontade de Deus e em toda a lógica do seu reino. Bom, e pensando também a respeito dessa questão da cultura do mundo e a cultura do reino, que para fazermos parte da cultura do mundo é muito mais fácil do que fazer parte da cultura do reino de Deus. Porque nós, como eu falei, nós caímos, nós estamos em queda, nós estamos sempre, a lei da gravidade, sendo puxados para baixo, né? Então, para fazer parte da cultura do mundo é muito simples, né? Nós simplesmente nascemos e se formos abandonados ali, se não tivermos educação, o nosso próprio instinto, né, de homem pecador, isso já vai se manifestar para o mundo, né? É interessante quando você vê uma criança, por exemplo, eu tenho 2 crianças, então eu consigo observar isso com muita facilidade, é que por mais que você não tenha ensinado aquilo que é errado, e ainda que você tome o cuidado de não dar o mau exemplo nesse sentido, você percebe que isso é natural na criança, né? A raiva, muitas vezes a inveja, o egoísmo, isso é muito nítido, né? Uma criança pequena, ela já mostra, né? E a gente vê o ser humano assim, no seu formato mais primitivo quando ele é uma criança, né? Porque tá tudo muito bruto ali, né? E tudo é muito espontâneo, não há máscaras nem nada. Então você percebe que o quanto isso é latente, o quanto isso é verdadeiro, né? Do quanto o pecado realmente habita em nós. Então é muito fácil da gente perceber, né? Um brinquedo que eu dou pro meu filho, a minha filha também quer, os dois começam a brigar, e porque um quer, o outro quer, então assim, aquela coisa que se não houver uma intervenção e uma educação ali, eles vão se deixar dominar por aquilo, né? Agora, para fazermos parte da cultura do reino de Deus, é aí que a gente precisa também pensar a respeito disso, né? É preciso haver um esforço, né? Como eu disse, nós estamos em queda e a gente tem que sempre elevar os nossos olhos, né? Eleva os meus olhos para o monte, né? Os pensamentos têm que estar sempre voltados para Deus, né? Elevo os meus pensamentos para o alto, para ver o que Deus pensa a respeito disso. Porque se nós nos abandonarmos no pecado, de fato nós seremos consumidos e iremos direto para o inferno, né? Esse é o destino. Então, se nós pensarmos também para fazermos parte dessa cultura, que isso exige de nós um esforço contínuo e constante, né? Nós precisamos pensar o seguinte: eu preciso primeiro aprender a ler, então eu preciso ser alfabetizado, porque eu preciso aprender a ler a Bíblia que Deus me deixou. Então eu quero fazer parte da cultura do reino de Deus, é necessário que eu aprenda o que ele diz, que eu entenda o que ele diz, que eu enfim, coloque o meu coração naquilo, né? Então, primeiro, já vai ter um esforço de eu ter que aprender a ler, né? Os meus filhos, eles nem sabiam ler, não tinham qualquer noção a respeito de si próprios, né, e da vida, e eles já estavam no pecado, né? Então, é muito simples, você não precisa nem ser alfabetizado nesse sentido. Mas para que nós tenhamos consciência a respeito do reino de Deus e tudo aquilo que ele nos pede, é necessário então que a gente dê esses passos, né? Precisamos aprender a ler a Bíblia, depois precisamos dispor de tempo para orar. Então,
isso vai exigindo de nós no dia a dia novas posturas, novos hábitos. Nós precisamos vencer a preguiça, a indisciplina e sermos perseverantes, né? E também precisamos exercitar a inteligência a partir da luz do Espírito Santo, tá? É preciso haver um esforço, né? Eu preciso exercitar a razão. Não é só ler, não é só orar, mas também é procurar me aprofundar, é procurar refletir, pensar. Então tudo isso vai exigindo de nós coisas que naturalmente, se nós nos abandonássemos, nós não queríamos fazer, né? Normalmente nós temos preguiça, nós queremos dormir um pouco mais na cama, nós não queremos acordar cedo, né? Às vezes vamos trabalhar assim, fora, numa empresa, assim, empurrados, né? Porque é uma obrigação, é um peso e tal. Então, assim, naturalmente nós queremos ficar confortáveis, quietinhos, sem sermos mexidos, né? Mas para fazermos parte desse reino de Deus, né, para conquistarmos isso, realmente nós precisamos nos colocar, nos posicionar, né? E não à toa Jesus comparou aqueles que realmente querem viver no pecado aqueles que vão entrar pela porta larga, porque grande é aquela porta, né? Espaçoso é aquele caminho, então muitos vão por ele, porque de fato a grande maioria das pessoas não quer sair do seu próprio conforto, a grande maioria das pessoas não querem fazer esse esforço, e nós como cristãos, como pessoas que querem estar dentro dessa lógica de toda essa vida do reino de Deus, nós precisamos entender que deve haver em nós esse esforço, né? E esta abertura de fato para que Deus tenha liberdade de mexer, de apontar aquilo que precisa melhorar ou não. Então, e aí para esses que querem conquistar o reino de Deus, né, um lugar no reino de Deus, Jesus então coloca como uma porta estreita, porque é mais difícil, porque eu vou ter que me apertar, porque eu vou ter que abandonar algumas coisas, eu vou ter que deixar de lado algumas coisas para passar por esse caminho estreito, que realmente não é fácil, né? Podemos então concluir a partir deste pensamento que guerra cultural, independente do país, né, ou tribo, nada mais é que uma guerra travada principalmente no campo espiritual. Porque eu não quero trazer a perspectiva aqui apenas, é claro que eu vou abordar isso também ao longo da minha fala, mas eu quero trazer muito forte esse conceito de guerra cultural para que nós tenhamos assim a clareza a respeito de que, afinal, sobre qual guerra nós estamos falando, né? De qual batalha nós estamos falando, qual guerra precisa realmente ser travada? Será que é uma guerra ideológica? Será que é uma guerra entre grupos, né, de pessoas e tal? Na verdade, é uma guerra que está sendo travada, já está sendo travada no campo espiritual desde que o homem caiu, desde que ele permitiu que o mal entrasse no mundo através da sua desobediência, né? Então, de fato, todas as vezes que nós permitimos, né, que haja essa desobediência, né, quando nós mesmos desobedecemos a Deus, nós permitimos então que essa guerra comece a acontecer dentro de nós, de certa maneira, né? Porque nós estamos nos rebelando também contra Deus, e aí a partir disso é uma guerra, porque Deus, ele nos quer para ele, né? Enquanto que o diabo também quer a nossa alma para o inferno, né? Para encher lá o inferno. Então, se nós não tivermos essa consciência, realmente o fato de nós não estarmos conscientes a respeito disso e não nos posicionarmos já faz de nós pessoas que estamos perdendo a guerra no sentido de estarmos do lado oposto, do lado do inimigo. Então, todos nós, como seres humanos, independente do grupo, da religião, vamos dizer assim, do posicionamento político, enfim, dizendo assim, como todos nós, como seres humanos, né, fazemos parte dessa guerra, estamos inseridos nessa guerra, porque é uma guerra travada entre o bem e o mal. O bem é representado por Deus, o mal é representado pelo diabo. Não há outro mal e não há outro bem que não esses. Essa é a verdade, né? Então eles estão guerreando sim por nós, eles estão guerreando por nós. O diabo, ele tenta sim raptar a nossa alma através do engano, da mentira, nos fazendo pensar algo a respeito
daquilo que ele criou como sendo algo bom, como sendo algo verdadeiro, quando na verdade não é. Enquanto Deus, ele também a gente vai ver em algumas passagens bíblicas que Deus também é um homem de guerra, Deus também é alguém que batalha, ele envia os seus anjos, Deus até hoje está guerreando também nas esferas celestiais, porque existe essa batalha que só vai ser dada, o fim dessa batalha, nós temos lá relatado em Apocalipse, né? De fato ali nos últimos dias, né? E nós sabemos já quem é o vitorioso de tudo isso, né? O livro do Apocalipse já nos contou, isso não é nenhum segredo, né, para nós. Mas acontece que se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos de fato junto de Deus, com o coração próximo dele, discernindo os tempos, discernindo as estações, discernindo as coisas que têm nos acontecido, nós corremos um grande risco, meus irmãos, de irmos para o lado inimigo sem sabermos disso, muitos de nós sem sabermos disso. Então, por isso é tão importante falar sobre esse tema, é tão importante revelar as coisas que estão por trás dessa guerra e tudo aquilo que também nos envolve no nosso dia a dia. Mas eu dizia que o diabo, quando quer nos ter para o seu próprio lado, ele nos engana, ele usa das armas da mentira. De fato, o diabo ele está pronto para matar, roubar e destruir, porque o que ele quer é isso, a nossa morte eterna. Enquanto o que Jesus quer é a nossa salvação eterna, é a nossa vida eterna. Foi para isso que ele nos criou e até hoje ele está investindo nessa guerra para nos conquistar. Deus, se nós pensarmos, ele usou de tudo aquilo que ele podia e ele ainda continua usando. Quando Deus permitiu que o seu próprio filho descesse até a terra, né, se inclinasse até nós, viesse até nós e foi assim encarnado, né? Jesus se encarnou e veio até nós para ser assim, representando assim a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus é em forma de pessoa, né? Então, que grande privilégio nós não tivemos. E eu fico pensando quanto Deus não investiu nessa guerra, dizendo, como se ele pudesse dizer também a Satanás assim, olha, eu vou conquistar essas vidas a preço de sangue, e contra isso Satanás de fato não pode, né? Deus, ele usou a maior arma quando ele mandou o seu único filho na terra, e tudo isso para que nós voltássemos para ele, porque nós somos dele por direito, nós não somos do diabo, nós somos de Deus. Deus, quando soprou o fôlego de vida em Adão, aquele fôlego pertence a Deus e tudo que é de Deus deve ser devolvido para ele. Quando nós temos aquela passagem que Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, toda vida que nasce na terra é de Deus, independente da sua forma, seja ela embrionária ou seja um adulto com seus 90 anos, aquela vida, aquele fôlego de vida que faz aquela alma viver é de Deus, porque veio dele e, portanto, é dele por direito, deve ser devolvido para ele. Então, quando nós temos essa perspectiva e essa consciência a respeito disso, é muito fácil nós nos posicionarmos nesse mundo, principalmente nesses últimos dias, é muito fácil nós entendermos que toda a vida humana e toda a alma humana pertence a Deus, né? Então Deus, quando quer nos conquistar, ele não nos conquista como o diabo, ele não usa as mesmas armas que o diabo. Deus, ele usa a arma do amor, ele nos ama de graça, ele nos ama e ele não espera nada em troca, no sentido de que nós, com o nosso próprio esforço, com o nosso dinheiro, com alguma coisa que podemos oferecer, não. Na realidade, ele quer também ser amado, ele quer um amor verdadeiro também para com ele. Então, Deus, ele nos conquista dessa maneira, com laços de amor, né? Enquanto que o diabo, ele, além de vir para roubar, matar e destruir, nós podemos também pegar aí o nome diabo, né, em grego, quer dizer diábolo, e diábolo, esse termo significa aquele que divide. Então, o diabo também vai sempre agir nessa questão do princípio da divisão, ele sempre vai
querer dividir as coisas, né? Ele quis dividir o homem de Deus naquele momento ali em que Adão e Eva estavam no jardim. Ali ele quis dividir o homem do seu relacionamento com Deus, aquele relacionamento íntimo que ele tinha. Após isso, então, ele quis também dividir o homem do homem, né? Quando houve ali o primeiro homicídio entre Caim e Abel, eram irmãos, eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tinham o mesmo sangue, e mesmo assim Caim matou Abel. Ou seja, é isso que o diabo vem trazer à terra, né? Divisão. Então, todas as vezes que nós observarmos, por exemplo, um casal se separando, ou uma divisão existente entre pais e filhos, né? O pai que não tem paciência com o filho, todo esse princípio dessa divisão que quer dividir, nos dividir tanto de Deus quanto uns dos outros, nós precisamos lembrar quem é o autor disso, quem está por trás dessa guerra. Os nossos olhos não podem estar voltados para simplesmente a pessoa que nós estamos, de repente, tendo algum problema, ou seja, o marido com a mulher, ou os pais com os filhos. Nós precisamos entender quem está por trás desse princípio da divisão e que quer nos dividir, né? A partir daí, o diabo consegue o que ele tanto quer, né? Ele consegue nos dividir de Deus, ele consegue nos dividir uns dos outros e nos deixa mais vulneráveis à sua manipulação. Então nós ficamos vulneráveis àquilo que ele vai nos sugerindo, né? E principalmente com relação aos desejos da carne. E eu não estou dizendo só aos desejos no aspecto sexual, mas também tudo que Gálatas 5, 17, 21 nos adverte. Então, se você quiser conferir lá, você vai entender que não é a respeito só dos desejos sexuais ou essa parte da sexualidade em si, mas existem muitas outras coisas também que estão relacionadas aos desejos da carne e é sempre a tendência das pessoas que se deixam levar pelos desejos da carne, que não procuram elevar a sua mente, não procuram elevar a sua alma e o seu coração a Deus, mas se deixam abandonar nesta queda que foi iniciada lá no Jardim do Éden. Deus, ele nos conquista, então, a partir do amor, como eu disse, né? Muito diferente do diabo, né? E o amor, ele não estupra, né? O amor, ele seduz. Então, Deus, ele é muito lindo porque, assim, Deus, ele não nos conquista a partir de uma obrigação. Deus não entra de qualquer jeito. Deus é gentil, Deus é educado. Ele nos conquista a partir da nossa própria personalidade. Muitas vezes Deus, ele vai nos conquistando com aquilo, a partir daquilo que nós temos interesse. Então ele vai chamando a nossa atenção, né? E conforme nós vamos nos sensibilizando, nós vamos encontrando Deus em todas essas coisas. E nós somos, então, assim, seduzidos, né? Nós somos capturados por esse amor. É um amor tão grande, nós como cristãos podemos dizer isso, né? Que esse amor, ele nos constrange. Esse é o movimento de Deus, né? Então ele nos conquista a partir desse amor e nós, então, constrangidos com esse amor, devolvemos para ele o mesmo amor, porque é impossível nos sentirmos tão amados e não devolvermos amor para Deus, né? Então, por isso a importância de realmente nos aprofundarmos nesse amor, por isso a importância de conhecermos e prosseguirmos em conhecer o nosso Deus, porque quanto mais nós conhecemos, mais o amor dele vai ficando maior, e quanto mais o amor dele vai ficando maior, nós vamos no sentido como que impulsionados a devolver a nossa vida, a nossa liberdade, tudo aquilo que temos como nosso, devolvemos para ele em amor, porque sabemos que ele, que é o Deus absoluto sobre todas as coisas, vai saber o que fazer muito melhor com tudo aquilo do que nós, né? Então, é preciso entender que sim, estamos em guerra diária e constante, né? O tempo todo existe uma guerra, principalmente nas esferas celestiais, disputando a nossa alma. Existe essa guerra, isso é real, e que não somos meros espectadores da disputa entre Deus e o diabo, nós não estamos apenas assistindo um e o outro, né, disputar a nossa atenção e o nosso amor, né?
mas guerreiros alistados para batalhas maiores, batalhas espirituais que nós também precisamos entrar. Então, a partir do momento que nós entendemos que somos de Deus, que fazemos parte do reino de Deus, que somos amados por esse Deus, né, que não nos quer ali no seu reino, porque ele é um Deus egoísta que quer tudo para si. Na realidade, ele é um Deus que se doa, ele é um Deus que espera, né? Deus espera o tempo certo de nos voltarmos para Ele. E a partir do momento que nós tomamos essa consciência, somos automaticamente alistados também para essa guerra. E precisamos, junto com Ele e junto com o seu coração, né? Porque o coração de Deus também sofre por aqueles que estão longe, por aqueles que já se abandonaram, aqueles que, de certa maneira, temporariamente foram conquistados pelo inimigo, mas que ainda há tempo de resgate. Então Deus precisa de nós para que nós também oremos por essas vidas, para que nós alcancemos também esses corações por meio da intercessão, por meio da oração. Então, eu creio que a partir do momento que nós tomamos consciência dessa guerra, e que é uma guerra que está acontecendo o tempo todo no campo espiritual, e que nós também podemos fazer parte disso como verdadeiros guerreiros, nós temos muito a contribuir, nós temos muito a ajudar o reino de Deus com tudo isso, né? Eu queria, só para finalizar esse vídeo, e espero que tenha ficado claro para vocês a respeito dessa questão da guerra cultural, mas muito mais numa perspectiva espiritual, ressaltar alguns versículos com vocês que diz a respeito de como isso está relatado na Bíblia, do quanto Deus de fato é também um homem de guerra, né? É alguém que é Deus que é amor, mas que também é guerreiro, né? Nós precisamos ter isso muito claro, né? O nosso Deus é bondade, mas ele também é justiça, né? O nosso Deus é paz, mas ele também é um homem de guerra, porque justamente por isso, né? Aquilo que é dele de direito, ele não abre mão e ele está até agora guerreando por nós. Em Êxodo 15:3, né? Diz: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Em Tiago 4:1, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então existe uma guerra interior dentro de nós, e é isso que este versículo também nos faz lembrar. Salmos 24:8, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Existe uma guerra acontecendo, meus irmãos. 2 Timóteo 2:4, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós sabemos que nós estamos numa guerra e nós sabemos a quem nós temos servido. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência que, primeiro, nós estamos em uma guerra. E quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Que tipo de guerra é essa que estamos travando? Salmo 144:1, bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. 1 Crônicas 7:4, e houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. Esse versículo eu encontrei enquanto preparava a palestra e eu achei muito interessante, porque essa questão também dos exércitos lá no tempo das guerras de Israel, né? O quanto eles não eram envergonhados em muitas vezes, porque tinham muitas mulheres e tinham muitos filhos, né? Então eu vou abordar isso no segundo vídeo com vocês, falar um pouquinho mais a respeito disso e do quanto nós estamos também perdendo guerras hoje no nosso tempo, porque nos fechamos a essa questão dos filhos. Lucas 21:9, e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Porém, Jesus aqui nos alerta que guerras sim são necessárias, né? Então, não vamos nos enganar pensando que tudo tem que estar sempre em paz, que nada pode dar errado, que nada pode sair do controle. Na realidade, nós precisamos lembrar que nós estamos em um tempo de guerra.
1 Samuel 17:47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Então, nós sabemos que as guerras elas se dão nas esferas espirituais, né? Não é contra a carne ou sangue, né? Esse versículo nos faz lembrar isso. E a guerra é do Senhor, é Ele quem está guerreando acima de todas as coisas, acima de qualquer guerra, é Ele quem determina a vitória. Isaías 13:4. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do rebuliço, de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Que Ele nos encontre, meus irmãos, como verdadeiros guerreiros, posicionados no lugar em que Ele precisa de nós, exatamente no lugar onde Ele nos colocou e Ele precisa de nós. Êxodo 1:10. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Isso aqui foi uma estratégia de Faraó, quando ele não queria que o povo de Israel se multiplicasse, porque ele tinha medo que houvesse uma guerra e por eles serem um povo assim muito numeroso, ele pudesse perder ou o seu poder estivesse assim em perigo. Então, eu vou falar também esse versículo, tanto esse quanto aquele de 1 Samuel, 1 Crônicas, desculpa, a respeito dessas estratégias também do inimigo, né? E aqui representado pela pessoa de Faraó, de aplicar essa questão também do controle de quem vai nascer e quem vai morrer. Enfim, tudo isso também está inserido nesse contexto da guerra cultural e eu vou falar com vocês no próximo vídeo, tá bom?